Supremo Tribunal Federal continua hoje o julgamento do marco temporal que deve balizar os processos de demarcação de terras indígenas no país. Dos 39 oradores inscritos, 21 já se manifestaram ontem, hoje estão previstos mais 19. E um desses oradores de ontem foi o Rafael Modesto, advogado dos indígenas Xocleng, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Olá, Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Rafael, vamos lá, antes da gente falar propriamente da sessão do STF, eu quero repercutir com você o que ocorreu do lado de fora. Tinha gente provocando os indígenas, criticando a manifestação, a polícia militar usou o spray de pimenta para reprimir os indígenas. Como é que você viu esses atos lamentáveis, hein, Rafael? Pois é, foi um episódio bastante isolado pelo que a gente ficou sabendo, mas é justamente isso. Parece que tinha um pequeno, bem pequeno grupo de bolsonaristas lá que provocaram os índios com palavras de baixo calão, inclusive com palavras racistas, preconceituosas, não é? E os indígenas se revoltaram também, acabaram reagindo, mas quem provocou foram os bolsonaristas, um pequeno grupo. E eles se esconderam atrás da polícia que estava lá. Acho que eram em torno de 6 ou 7 policiais, e que tentaram controlar e não conseguiram. Mas quem conseguiu, de fato, controlar foram os próprios indígenas, né, que se colocaram à frente, trouxeram as pessoas que estavam mais próximas e se sentiram extremamente ofendidas. Mas é claro que se sentiriam ofendidas porque a gente conhece, né, os bolsonaristas e a gente sabe do que eles são capazes. Mas foi um episódio bastante isolado, repercutiu em alguns correios de comunicação de forma muito ruim, e que o nosso campo de comunicação foi conversar com eles, explicar e pedir retratação sobre algumas matérias que saíram de forma distorcidas, e no fim ficou tudo tranquilo. Mas é de repetir que foi um episódio isolado por provocação, e a gente estava na concentração ali do julgamento, né, os advogados, e as mensagens nos chegavam, inclusive vídeos do momento onde aconteceu essa situação, e a polícia jogou spray de pimenta nos indígenas, não é? Porque os bolsonaristas se socorreram atrás da viatura e dos policiais. Exato. Agora, Rafael, vamos falar aqui sobre a sessão de ontem, né? Ontem, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, lembrou que a tese, né, segundo ele, do marco temporal, foi usada em situações semelhantes, né? E que sua derrubada traria aí a insegurança jurídica para as discussões fundiárias no país. Ele citou, inclusive, em 2009, que o Supremo reconheceu o direito dos indígenas em relação à área conhecida como Raposa Serra do Sol, em Roraima, porque eles estavam no local desde antes de 5 de outubro de 88, data da Constituição, que você rebateu de forma veemente, né, Rafael? Olha, primeiro é dizer que o recurso que veio para o Supremo foi conhecido e nele aplicado o tal do Instituto da Repercussão Geral, né, para decidir o caso e estender a decisão a outros demais casos que tramitam na Justiça, e vincula também o Executivo, né? Vincula o Poder Executivo às decisões do Supremo, não o Congresso Nacional. O recurso é da FUNAI, e quando chega o processo na hora do julgamento, a FUNAI recua e não faz a defesa, né? Porque soava muito contraditório ter que defender o marco temporal no Supremo a partir de um recurso onde ela defende uma tese que é contrária do marco temporal, que é do indigenato. Mas a União, por meio do advogado-geral da União, foi lá e sustentou, defendendo o marco temporal, que é um absurdo. Por que é um absurdo, em primeiro lugar? Quando você defende a tese do marco temporal, você defende a tese dos ruralistas. E se você defende essa tese, você tem como perspectiva, caso ela aplicada, tomar terras do indigenato, dos povos indígenas, e entregar para particulares. As terras dos índios são de patrimônio da sociedade brasileira. São terras registradas em nome da União, de propriedade da União. Os índios têm o usufruto dessas terras. Então, é improbidade administrativa defender. Em tese, é uma improbidade administrativa defender a tese do marco temporal, porque você defende a devolução, a entrega dessas terras para setores privados. Sai do patrimônio da União e vai para o setor
privado, não é? Em prejuízo dos povos indígenas, do meio ambiente e da sociedade brasileira. Agora, o caso Raposa é um caso à parte. Todo mundo diz que o caso Raposa foi o caso onde foi aplicado o marco temporal. É mentira. Se a gente for ver, as propriedades lá foram anuladas, como eu disse, da tribuna ontem. As propriedades posses foram... Os indígenas, em boa parte daquela região, não estavam na data da promulgação da Constituição e, mesmo assim, o Supremo anulou aqueles títulos de propriedade e disse que lá é terra indígena, né? Onde tinha os famosos arrozeiros, enfim. Então, é falso esse argumento, é uma narrativa falsa que os ruralistas usam e agora a União faz a defesa dessa tese, o que nos causa espécie, né? Um absurdo. Mas eu creio que o Supremo não vai admitir essa tese. Mesmo a União, o governo Bolsonaro querendo entregar essas terras para o setor privado, elas vão permanecer por decisão, e achamos sim, por decisão do Supremo, na propriedade da sociedade brasileira para usufruto dos índios, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Bom, você que acompanhou a sessão ontem, né, Rafael? A gente sabe que o Alisson de Bom de Souza, né, procurador do Estado de Santa Catarina, falou em nome do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, justamente que é o órgão, né, que conseguiu na Justiça a desapropriação de uma área reivindicada pelo povo Xoklengue, né? E é justamente o recurso contra essa decisão que está sendo julgado agora no STF, que vai ter repercussão geral. Como é que foi esse embate com o Alisson? Enfim, qual o argumento que ele utilizou e como é que ele foi rebatido? Olha, o doutor Alisson, procurador, pessoa estudiosa, que conhece bastante, embora ele não tenha se aprofundado muito na temática, ele usou boa parte do tempo para discutir sobre preliminares, né, questões processuais, mas essas questões já foram vencidas lá atrás, né? Mas, de toda sorte, ele, em certo momento, defendeu o direito de propriedade, enfim, a gente já esperava isso, mas com alguma certa sensatez também de dizer que os indígenas têm sim direitos, né? Os pequenos agricultores também têm direitos, contudo ele fecha a argumentação dele no sentido de defender o direito de propriedade e o marco temporal, o que foi rebatido por nós, não é? O Instituto do Meio Ambiente, ele tem um título de propriedade que está sobreposto à terra indígena do Xoklen, que foi reconhecida por meio de portaria declaratória, não é? Do ministro da Justiça. Então, eles defendem a propriedade de 8 hectares de terra, que está sobreposto, que é um parque chamado Parque dos Sassafrás, né? Uma unidade de conservação. Mas a gente já viu, né, que no caso Raposa até, que é compatível o uso, né, pelos povos indígenas de áreas que são sobrepostas por unidades de conservação, por parques, e que não tem compatibilidade nenhuma, porque os povos indígenas também têm como perspectiva a preservação do meio. Inclusive, a gente aprende com os povos indígenas os tratos com os biomas, né? Com as florestas e as matas, os lagos e os rios, né? A gente tem muito que aprender com eles. E os institutos de meio ambiente dos estados, os estados, a União, os municípios, tem mais que respeitar o direito dos povos e tentar tomar lição com eles, né? Tentar tomar lição com os povos de como que deve proteger o nosso meio ambiente, que é um bem comum, inclusive. Rafael, como é que está vivendo o povo Xoklengue ali em Santa Catarina? A situação é bastante precária? Olha, é triste a situação, porque veja bem, bom, se a gente for ver no mapa, é igual aos outros mapas, né? Tem o mapa da terra indígena, a delimitação dos 14 mil hectares que eles usam, que é muito mato, regiões de serra, não é? E aí, quando você pega a delimitação completa dos 37 mil hectares, que é o que o Estado está demarcando agora, que foi demarcado em 1914, que foram roubando, não tem mata quase mais, não é? Tem um pouco, mas foram tirando, enxugando uma plantação de eucalipto, de pinos, né? Então, umas reboleiras, como diz no interior, de floresta, mas a gente vê ali a proteção ambiental do território. Os 14 mil hectares, eles estão exprimidos em pequenas áreas. Acho que da última vez eu disse de uma barragem que foi construída na década de 70. Essa barragem tomou as áreas baixas desses 14 mil hectares e empurrou o povo para as encostas, não é?
Então eles estão sem área de agricultura porque toda a região, toda a área que eles ocupam hoje é de floresta. O que aconteceu? A água avançou em determinado momento e começou a derrubar casas. As casas que eles foram para as encostas, como eu disse, empurrados e feitas, a água agora começou a derrubar. Então a situação é precaríssima. As águas tomaram as áreas de agricultura e agora estão tomando ou engolindo as casas, né, de moradia do povo. Então, necessário que o Estado brasileiro reconheça esse direito territorial do povo xoclen para garantir uma vida digna, a subsistência e a sobrevivência física e cultural, e que essa decisão tão importante que o Supremo, porventura, venha a tomar, se estenda aos demais povos que vivem em situação calamitosa idêntica, não é? Sim, agora, só para encerrar, existe aí o perigo de pedido de vista, quer dizer, está se comentando um pouco, né, na imprensa. Agora, se houvesse pedido de vista, aí as atenções acabam se voltando para o Congresso, onde tem aí o PL 490, que prevê também a tese do marco temporal, né, Rafael? Exatamente. Quem pediu destaque no plenário virtual quando iniciou o julgamento foi o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. O lastro aí de notícia, a gente não sabe o lastro, mas tem notícia, se tem notícia tem lastro, né? Que Nunes Marques pediria vistas. O Nunes Marques, a gente recebeu a informação ontem que está com Covid, né? Eu não sei se ele se recolheria da sessão de hoje, não participaria em função disso, mas a gente acha que pode sim haver um pedido de vista do próprio Alexandre de Moraes, mas a informação é que o Nunes Marques pediria. Isso pode atrasar o julgamento, pode demorar ou não, porque vai depender muito do vistor. Quem pedir vista vai levar o processo para estudar no gabinete e vai devolver num evento futuro e incerto, pode ser breve ou não, o seu voto vista, né? Para continuidade de julgamento. Se for um ministro que pretende tomar a vista e demorar para devolver, sem dúvida nenhuma, combina com a estratégia anunciada pelos ruralistas de que querem passar no Congresso Nacional o PL 490, que institucionaliza, por meio de lei, de uma lei ordinária e não de uma emenda à Constituição, que já é uma fragilidade, é um vício processual, procedimental, né, no âmbito do Congresso. Teria que mexer na Constituição por emenda à Constituição e não por um projeto de lei. Mas, enfim, eles pretendem sim passar esse Congresso por estratégia deles no Congresso e fazer o marco temporal virar lei antes que o Supremo julgue o processo. Mas, de uma forma ou de outra, por um meio ou por outro, o processo, o caso, né, do PL 490, caso aprovado, ele vai cair de novo no Supremo. Ele vai voltar para o Supremo para analisar a sua constitucionalidade ou não, né? Então, quem vai dar a última palavra, a gente já tem dito isso, no caso sobre o marco temporal, é sim o Supremo Tribunal Federal. Certo. Rafael, a gente agradece aqui a sua participação, vamos aqui acompanhando de perto esse julgamento e até uma próxima oportunidade. Forte abraço e bom trabalho. Abraço, estamos à disposição. Obrigada. Falamos aqui com o Rafael Modesto, advogado dos indígenas Xoclen e assessor jurídico do CIMI. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.